Bem, pessoal, nós temos outro tipo de variação de programa malicioso que não é vírus. O verme, o worm. O termo worm ou verme é um outro tipo de malware, é um outro tipo de programa malicioso, mas não é vírus de computador. Por mais que o teu programa antivírus que está instalado ali no teu computador, vamos imaginar que você tem um computador e esse computador que você tem, existe lá um programa antivírus. E esse programa antivírus detectou o worm, detectou o verme. Aí vem a minha pergunta. Se o programa antivírus que você utiliza no seu computador detectou um worm, qual é a conclusão do usuário? Bem, se o meu antivírus detectou a existência de um verme, de um worm, é porque o worm é vírus. Não, errado. O problema é que os ditos programas antivírus que nós adquirimos e instalamos no nosso computador, os ditos programas antivírus, na verdade, são anti-malware. Quando tu adquire um programa que é chamado de antivírus, na verdade ele não é só antivírus, ele é anti-malware, porque ele também é antídoto contra vírus, mas também contra o worm, contra cavalo de Troia. Então, quando adquirimos hoje em dia um sistema que é chamado de antivírus, esse sistema não te protege somente contra os vírus de computador. Ele vai te proteger também em relação a outros tipos de programas maliciosos, como, por exemplo, os chamados worms ou vermes. Ok? Agora, vamos entender quais são as características para um programa malicioso ser considerado verme ou worm. Acompanha comigo. Primeiro, é claro, ele é um tipo de malware. É um tipo de programa malicioso porque pode causar algum tipo de incômodo, de dano ao teu sistema. Observa, ele também se propaga automaticamente, só que através das redes de computador. Assim como os vírus têm essa capacidade de se replicar, o worm também tem a capacidade de se replicar, de criar cópias de si mesmo, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. A primeira grande diferença é que a ideia do worm, do verme, é se propagar através das redes de computador, principalmente a internet, mas também nas redes locais. Então, quando a gente pensa num worm, qual é a forma de propagação? Qual é a ideia do worm em relação a criar cópias de si mesmo, a se propagar? É criar cópias de si mesmo de computador em computador através das redes de computadores, como, por exemplo, a internet. Essa é a primeira ideia do verme do worm. Outra dica aqui, só para demonstrar, nessa ilustração, como funciona essa teoria numa imagem. Então, tu imagina que tem um worm, e a intenção desse worm, então, é criar cópias, é se replicar de computador em computador através dessas redes de computador. Então, a ideia do verme é essa, é se replicar, é criar cópias do seu código de computador em computador dentro daquela rede, que não precisa ser só uma rede local, ele pode se propagar também, e principalmente pela própria rede internet, porque é muito comum o worm se propagar pela internet também, ok? Vamos lá, ele não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos, porque essa ideia de se propagar, incluindo cópias de si mesmo em outros programas ou outros arquivos, é a necessidade de um hospedeiro. E quem tem a necessidade de um hospedeiro para funcionar é, na verdade, o vírus de computador. Então, o worm não é vírus, ele não precisa de um hospedeiro, quer dizer, ele não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos, porque quem faz isso são os vírus de computador. O worm, na verdade, se replica criando cópias de si mesmo de computador em computador, mas sem a necessidade de incluir o seu código em um arquivo, incluir o seu código em um programa. Não, ele age de forma independente, criando cópias de si mesmo de computador em computador. Então ele não precisa de um hospedeiro para funcionar, como é característica dos vírus de computador que a gente observou anteriormente. Então ele não é considerado um vírus de computador, principalmente em relação a esse ditame aqui, porque ele não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos, portanto, ele não precisa de um hospedeiro para funcionar, e os vírus precisam de um hospedeiro para funcionar. Isso já foi descrito aqui na nossa ideia, né? Bem, outra coisa importante quando a gente fala sobre os vírus de computador são as formas de propagação. Desculpa, quando a gente fala dos vermes, dos worms, assim como a gente falou dos vírus de computador, as formas de propagação. Lembra? Falamos das formas de propagação dos vírus de computador, principalmente através de mensagens de e-mail, de mensagens de correio eletrônico, mas também através de mídias removíveis, como eu dei exemplo aqui do pendrive.
Agora, qual é a principal forma de propagação ou as principais formas de propagação do worm, do verme? Porque do vírus a gente já discutiu. Vamos lá. Execução direta de suas cópias. É uma forma de propagação. Alguém recebeu um arquivo, esse arquivo era um worm, essa pessoa não sabia que o arquivo era um worm, e ela executou diretamente a cópia do verme, a cópia do worm. Bem, então daí é uma forma de propagação. Execução direta de suas cópias. Outra forma, exploração automática de vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores. O que significa isso? Que o verme e o worm pode se utilizar de falhas de programação no sistema. E através dessas falhas de programação, que nós chamamos de vulnerabilidades do sistema, o worm pode realizar a sua propagação. Então, uma das formas de propagação do verme, do worm, é através de falhas de programação dos sistemas. Quer dizer, de falhas do sistema, que nós vamos chamar de vulnerabilidades. Então, a exploração ele pode explorar de forma automática vulnerabilidades existentes em programas instalados nos computadores e assim realizar a sua forma de propagação, assim realizar a sua propagação. Característica também do verme, então, não só pela execução automática ou direta, desculpa, execução direta de suas cópias, mas também a exploração automática, sem que o usuário tenha executado ele, o próprio worm explora uma vulnerabilidade, uma falha do sistema, e através dessa falha do sistema, através dessa falha de programação, ele vai lá e realiza o seu processo de propagação. Ele acaba se propagando através das redes. Problemas que podem surgir em relação ao uso do worm, do verme. Um dos principais problemas é o consumo dos diversos recursos da rede ou do próprio sistema computacional, do próprio computador. Observa, consumo de muitos recursos do sistema devido à grande quantidade de cópias de si mesmo que costumam propagar e, como consequência, podem afetar o desempenho de redes e a utilização de computadores. Então, uma das características que a gente acaba percebendo no worm, no verme, é que quando um verme está em ação numa rede ou em ação num determinado computador, há muito consumo dos recursos desta rede e há muito consumo dos recursos do próprio computador. E aí pode ser que o teu computador ou a rede fiquem extremamente lentos. Então observa, se de repente tem um verme, um worm, atacando o teu computador ou atacando a rede que tu faz parte, pode ser que as conexões entre os computadores daquela rede fiquem muito lentas. Justamente porque o worm está ocupando boa parte dos recursos desta rede ou dos recursos dos computadores. Então, lembrando que um dos principais problemas associados ao verme, associado ao worm, é justamente o consumo de muitos recursos, seja da conexão da rede ou do próprio sistema computacional, do próprio computador, porque ele fica criando uma quantidade incrível de cópias de si mesmo através dessa rede. Então, se tu percebeu lá que a rede ficou muito lenta na troca de arquivos entre os computadores daquela rede, isso pode ser um indício de que o worm, que aquele verme, está realizando a sua ação mal intencionada.